Esteticamente, fazia muito tempo que eu não vi um filme como esse. E vem Oscar aí, hein? Eu estou falando de Sinners, ou Pecadores, filme de Ryan Coogler lançado ano passado, que é uma experiência audiovisual inacreditável. É uma das coisas mais bonitas que eu assisti nos últimos anos e não é só isso, vai muito além. A primeira coisa que é interessante falar sobre Pecadores é que esse não é um filme de terror comum. Então, se você está procurando um terror daqueles que geram apreensão e depois te entregam um jump scare, né, um momento de susto, Pecadores vai te decepcionar, porque não é essa a intenção. Na verdade, a melhor maneira de categorizar Pecadores seria como afro-surrealismo. Afro-surrealismo, que é um gênero que se popularizou nos últimos tempos, especialmente com a série Atlanta e com os filmes do Jordan Peele, como Corra, Nós e Não Olhe. Para quem nunca ouviu falar de afro-surrealismo, apesar de já ter visto às vezes os filmes, mas nunca ouviu esse termo, o afro-surrealismo é um gênero que ele tem a intenção de abordar questões ligadas ao racismo estrutural da sociedade, usando elementos de fantasia, elementos do onírico, né, coisas do absurdo. O gênero surge da ideia de que é muito difícil retratar o real sofrimento provocado pelo racismo apenas usando elementos reais, né? Então, às vezes, recorrer ao terror, recorrer à fantasia é a melhor maneira de deixar claro, de fazer a gente entender melhor o impacto de tudo isso que acontece. Mas antes de entrar nesse aspecto da mensagem, do tema do filme, vamos falar um pouquinho mais do lado estético, do lado técnico, porque eu acho que esse realmente é o grande protagonista em Sinners, tá? E eu começo te pedindo encarecidamente, se você for assistir esse filme, mesmo que você já tenha assistido ele, faça isso na melhor tela e no melhor sistema de som que você puder. Claro que você não vai deixar de ver o filme se você não tiver uma TVzona ou alguma coisa do tipo. Mas, cara, vale muito a pena, se você tiver a oportunidade, se esforçar para ver num sistema legal, para ver em condições técnicas boas, porque é realmente uma experiência audiovisual muito rica, tá? E aí eu tô falando de tudo, né? Porque tudo é maravilhoso nesse filme, tudo é bonito nesse filme. Edição, maquiagem, design de produção, que antes a gente chamava de direção de arte, né? Engloba ali também a cenografia, as cores, figurino, fotografia, o Michael B. Jordan, a atuação do Michael B. Jordan, né? Eu quis dizer isso. Tudo isso contribui para que Sinners seja uma das obras mais bonitas que eu vi nos últimos tempos. E, de novo, esteticamente, eu não tô falando só do visual, eu tô falando também de som. Porque a parte do som é de chorar. Claro, som, mixagem, essa parte é bacana, mas em especial, trilha sonora e as canções originais do filme são, assim, na minha opinião, seriam candidatos favoritaços a ganhar o próximo Oscar aí que a gente vai ter semana que vem. Acho que nessa semana já, né? Apesar de eu saber que tem concorrência forte, né? Por exemplo, na categoria som, o filme Fórmula 1 tá bastante cotado, mas é um filme que entrega um nível de excelência muito alto nesses quesitos. Inclusive tem uma sequência em especial, eu não preciso nem detalhar muito ela, porque quem já viu o filme já sabe qual é, e quem ainda vai ver também vai perceber. Que é uma sequência musical que acontece dentro do salão onde eles estão, e começa com o protagonista tocando violão. Cara, é assim, é uma das coisas mais bonitas que eu vi nos últimos tempos no cinema. Poderia ser uma obra por si só, aquela sequência, tá? Mas, como eu disse, esse filme vai muito além do lado estético, né? Uma das grandes forças desse gênero, do afro-surrealismo, é quando eles conseguem criar uma realidade, quando os filmes conseguem mostrar um contexto verdadeiro, verossímil, completamente alinhado com a nossa sociedade, e criar uma conexão muito clara entre esse contexto e os aspectos de fantasia que vão ser trazidos. Gerar aquela sensação de que esse terror não é tão diferente assim da realidade. E aí agora é hora de entrar em um ou outro pequeno spoiler, tá? Eu não vou estragar o filme pra você. Se você é uma pessoa que não se importa tanto assim com spoilers, ou que só se importa pros mais graves, pode continuar aqui. Eu não sei se você já sabe, isso foi amplamente divulgado, mas você pode ter conseguido escapar. Mas Pecadores é um filme de vampiro, tá? E vampiro mesmo, assim, sabe? Que tem super força, que tem os dentão, suga sangue, transforma os outros, é esse tipo de vampiro, vampiro imortal.
Esse é o vilão do filme, vamos dizer assim, né? O elemento de fantasia que entra em Pecadores são os vampiros. Só que não é só esse tipo de vampiro que está em foco no filme. Porque o maior vilão do filme não são os vampiros. O maior vilão do filme é o racismo, como a gente já falou, como esse gênero pressupõe. Então, qual é o tipo de vampiro que está em foco além do monstro que a gente citou? É a alegoria do vampirismo que a sociedade traz para a relação com o povo negro, né? É a alegoria que existe entre uma entidade que suga sangue e que oprime as pessoas e transforma elas em parte do que eles são, com uma sociedade que faz exatamente isso com o povo negro, com uma sociedade que suga o povo negro, quase que literalmente seu sangue, né? Para não dizer literalmente, talvez. E que ao mesmo tempo tenta transformar esse povo antes de aceitar ele. Tenta fazer com que esse povo abandone a própria identidade, as próprias raízes, a própria história, a própria cultura, para aí sim, então, tratá-lo como parte da comunidade. E assistindo o filme vocês vão ver que essa é uma das grandes chaves da relação que esses vampiros, os vampiros concretos que aparecem no filme mesmo, vão ter com os nossos protagonistas. Porque no fim das contas, Pecadores não é um filme sobre vampiros. Pecadores é um filme sobre identidade. E quando se fala do povo preto e de identidade, especialmente naquele contexto pós-escravidão, que é onde a gente está ambientado no filme, é impossível não falar também de liberdade. Então, identidade e liberdade são as grandes pautas desse filme, são os grandes temas desse filme. E isso fica muito fácil de perceber porque todos os personagens do filme estão em suas próprias buscas por liberdade ou identidade. A começar pela grande estrela do filme, o Michael B. Jordan. Os gêmeos, o Fuligem e Fumaça, eles estão na própria busca por liberdade deles. Quando o filme começa, a gente descobre que eles acabaram de voltar de Chicago, uma cidade para onde eles foram em busca de deixar para trás todo o preconceito e discriminação que ainda era muito mais forte no interior do país, né? Normalmente nas cidades grandes esse tipo de progresso chega antes. E para tentar deixar para trás também o fantasma do pai deles, né? Que é um outro aspecto da história que entra como contexto geral desses irmãos e ajuda a gente a entender desde onde vem essa luta por liberdade deles. O problema é que ao invés de encontrar a liberdade e a identidade que eles procuram, o que eles encontram em Chicago e em toda a história deles é um novo tipo de escravidão, né? É a escravidão do dinheiro e da violência. Esse retorno deles para o Mississippi tem a intenção de criar o próprio paraíso deles na Terra. O clube de blues deles, onde o povo deles finalmente vai poder ser livre, finalmente vai poder viver em harmonia sem se preocupar com nenhum desses tipos de amarras ou de algemas. E brincadeiras à parte com o fato dele ser um ator bonito e tudo mais, a interpretação dele, a atuação dele realmente foi de primeira linha, tá? Aliás, as atuações, né? Porque ele faz os dois personagens no mesmo filme, que é um negócio muito interessante. E antes que você se pergunte, não ficou estranho, não tem situações de efeito especial que incomodem, ficou bem natural essa relação entre os dois. E o tema da liberdade e da identidade vai se estendendo por todos os personagens, tá? Então, por exemplo, a Mary, que é a personagem interpretada pela Hailee Steinfeld. A Mary é uma mulher branca com uma origem familiar negra. E isso impede ela de se sentir confortável, de se sentir parte, pertencente em qualquer lugar onde ela vá. E essa busca dela por se sentir parte de alguma coisa é inclusive o que vai acabar colocando ela e todos os outros em perigo em determinado momento do filme. Tem também o Delta Slim, personagem do Delroy Lindo, que é um músico de blues das antigas, já com uma certa idade, e ele representa essa busca de uma outra forma. O Delta Slim, ele já percebeu que ele não tem lugar no mundo. Ele já desistiu do seu espaço na sociedade como igual. E aí ele usa a música como refúgio, como ponto da resistência. É na música e no alcoolismo que ele consegue espaço para ser quem ele é, sem necessariamente ser livre, sem necessariamente conseguir fazer parte do que ele queria, conseguir ser aceito nessa sociedade, mas pelo menos preservando a própria identidade. E até mesmo no vilão do filme essa ideia está presente, né? O principal vampiro do filme, que é o Remick, personagem do Jack O'Connell, ele traz também todos esses atributos de busca por liberdade, por individualidade, por identidade, né? É claro que as ações dele não dialogam com o que ele propõe, não dialogam com essas causas nobres que ele diz ter,
Mas os discursos do Remick, as falas do Remick, são todas em uma direção de construir uma fraternidade, né? De conseguir fazer parte de uma comunidade que se sinta livre e que seja capaz de viver em harmonia. Então, mesmo esse antagonista, se a gente for ver, ele está buscando isso de alguma forma. Inclusive, um detalhe interessante que ajuda a mostrar como existe uma contradição nessa busca do Remick é o fato dele ser irlandês e ter um sotaque norte-americano, né, na hora que ele conversa. O povo irlandês também é um povo que passou por muita opressão, que viveu uma época de servitude. Então, repara, né? É um cara de origem irlandesa que agora foi assimilado pela cultura local onde ele está, pela cultura do opressor. Né? Isso se reflete no sotaque dele, isso se reflete no começo, quando ele toca uma música mais ligada ao country, e se reflete, claro, no fato dele agora ser um vampiro, né? Alguém que foi oprimido e que agora é um vampiro e está tentando oprimir os nossos protagonistas e obrigar eles também a assimilarem essa nova cultura dele. Só que você percebeu que apesar de todos estarem nessa busca por liberdade, por identidade, toda hora a gente percebe que não é isso que eles encontram, que não é isso que a sociedade tem a oferecer? O Fuligem e o Fumaça, eles acabam encontrando a violência e o dinheiro como novas prisões. O Delta Slim, ele desiste desse espaço dele na sociedade e se rende a ser marginalizado, a ser um músico marginalizado. A Mary, ela busca tanto essa identidade própria dela que ela acaba entrando em perigo. O Remick fala sobre harmonia, sobre união, mas não é isso que ele de fato entrega. E a gente vê isso também em outros pequenos aspectos da construção, do contexto. Então, os trabalhadores do campo que recebem um dinheiro, mas que esse dinheiro deles só vale na fazenda. A rua com os mercadinhos abertos, onde os negros podem ir lá e comprar o que quiserem de maneira livre, é dividida ao meio. Tem o lado dos brancos e tem o lado dos negros. Então não é tão livre assim, claramente não é uma comunidade em harmonia. Então não tem liberdade em nenhum lugar nesse filme. Inclusive, nem na morte tem liberdade, né? Porque como eles explicam pra gente, a transformação em vampiro prende a alma das pessoas ao corpo. Prende eles a uma vida eterna de agonia na Terra. Então nem na morte eles encontram a liberdade. Só que isso não significa que não exista resistência. E é por isso que o protagonista real do filme não é o Michael B. Jordan no papel de Fumaça ou de Fuligem. É o Sammy. E se você tá gostando dessa resenha nossa, desse papo, aproveita para deixar o like e para se inscrever aí no meu canal. Ele tá começando agora, mas vai ter bastante vídeo de Pecadores mesmo ainda hoje e de todos os filmes do Oscar ao longo dos próximos dias e semanas. Interpretado pelo talentosíssimo ator e músico Miles Keaton, o Sammy é conhecido por todo mundo como Preacher Boy, então o garoto pregador. Por quê? Porque ele é filho de um pastor. Só que a história do Sammy é a de um garoto que não quer viver da palavra de Deus, como o pai dele quer que ele faça. Ele quer viver da palavra do blues, dos acordes do blues, ele quer ser um músico, ele quer viver essa vida de artista, que na cabeça do pai dele é uma vida de pecado, né? E essa busca do Sammy, ela tem uma diferença em relação ao dos outros, porque o Fumaça e o Fuligem se entregaram para a violência, a Mary colocou todo mundo em perigo, o Delta Slim desistiu da história dele, do espaço dele na sociedade. O Sammy não. O Sammy, ele não se perverteu ainda. O Sammy é um garoto que ainda acredita na capacidade dele de se transformar em um homem livre, de se transformar em quem ele quer ser. Ele não teve ainda sua vontade abalada, ele não tá ainda em desespero, ele só tá olhando para o objetivo dele, ele acredita nisso. Ele representa essa esperança. E é por isso que a gente vai entender no filme que o Sammy não é um herói do tipo que salva o dia. Ele é, na verdade, quem tem que ser salvo. Todos os outros personagens estão protegendo ele o tempo inteiro. Seja a Mary e o Fuligem tentando proteger os ideais dele, tentando ter conversas com ele que permitam ele continuar sonhando, ou o Fumaça, que tenta proteger fisicamente ele, né? Salvar ele dos vampiros, por exemplo. Então o Sammy, ele é esse alecrim dourado, entendeu? Ele é essa coisa a se proteger. Ele representa essa esperança. E não é só nele que a gente nota a importância de resistir. A gente tem uma outra personagem nesse filme que é chave para essa construção. A personagem Annie, interpretada pela Wunmi Mosaku, ela é o arquétipo do sábio nesse filme.
Ela é a única personagem dali que está realmente em contato com as raízes culturais dela, com os saberes ancestrais dela. E isso é essencial, porque são esses saberes que têm a chance de proteger o Sammy e todos os outros integrantes desse elenco principal nosso. As armas que o Fumaça e o Fuligem usam e às quais eles se renderam, a pregação cristã que o pai do Sammy assimilou de uma nova cultura e tenta impor a ele, não ajudam o Sammy, não salvam ele de nenhuma forma. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. O que ajuda eles são os saberes da Annie. Só ela entende a ameaça que está posta frente a eles, e ela entende por causa dessa conexão dela com os saberes ancestrais dela. Então é graças a ela que eles usam alho, é graças a ela que eles usam as estacas de madeira, que são as ferramentas realmente eficientes. Outra coisa que ajuda a proteger o Sammy é o violão dele, né? A explicação lógica ali é que tem prata no violão e por isso fere os vampiros, mas não é só isso. O violão dele representa as raízes dele. A música é aquele violão, o blues é aquele violão, a cultura negra é aquele violão, e é um violão que pertenceu ao tio dele, né? Então vocês estão entendendo como se constrói a tal da conexão que a gente falou do afro-surrealismo? O Remy, que é o vampiro, ele é o vilão concreto, e o que ele faz no filme é tentar transformar os nossos protagonistas em vampiros como ele. É tentar fazer que eles assimilem essa nova forma de viver, abrindo mão da individualidade deles, abrindo mão da cultura deles, da história deles, de quem eles são. E é mais ou menos isso que a sociedade faz também, né? Essa é a conexão interessante que a gente buscava e que esse filme entrega. Mas, apesar de serem uma alegoria, vampiros ainda são vampiros, né? E esse fato é o que eu vou usar como gancho para trazer aqui as duas críticas que eu tenho a Pecadores. Em primeiro lugar, porque, tudo bem, o Remy, que é só um representante, né, dessa sociedade vampira que a gente tem, né, na alegoria, mas ele ainda é um personagem, né, ele ainda é uma representação concreta, ele ainda é o antagonista ali no filme, e eu acho que nesse sentido ele ficou um pouco aquém. Acho que faltou desenvolver um pouco mais sobre o Remy, que a gente não tem nenhuma história dele, a gente não tem contexto dele, a gente não sabe nada sobre aquela figura. Pode ser que isso tenha sido feito, claro, exatamente para desconectar ele de qualquer individualidade. Mas eu acho que isso dificulta muito a nossa relação com ele. Até para odiar ele é difícil, porque a gente não sabe nada sobre ele. A gente não sabe por que ele tá fazendo isso, a gente não sabe como ele virou vampiro, a gente não sabe quem ele era antes. Essa quebra da tridimensionalidade do personagem é um aspecto que eu vi como negativo. Eu acho que poderiam ter dedicado um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de energia a montar o Remy como persona e não só como símbolo ou representante de uma metáfora. E a segunda parte da crítica pode ser um pouco mais subjetiva, tá? Mas se você é alguém que não lida muito bem, que não tem muita paciência para fantasia, acaba sendo um filme um pouco frustrante. Eu falo isso porque eu me coloco nesse grupo. Eu não sou uma pessoa que é muito fã dos filmes de fantasia e coisa e tal. Eu sempre procuro mais, eu gosto mais de filmes que tratam da realidade, que são mais verossemelhantes. Então, quando a gente tá assistindo o filme e de repente ele descamba pro lado do vampiro, pro lado do monstro, eu perdi um pouquinho da conexão, tá? Devo admitir. Não que o filme fique ruim, não que desfaça-se alguma coisa, não que não faça sentido, mas fica ali no fundo da minha cabeça aquele pensamento, poxa, será que precisava de vampiro, de repente, essa coisa inexplicável, essa coisa que quebra com toda a lógica, para retratar algo que é tão real? E talvez aqui a questão seja aceitar que sim, que precisa ter o vampiro, porque é exatamente essa a premissa do gênero, né? Talvez se você não tiver algo, uma encarnação do mal, né, uma coisa tão forte de representação do que é o mal, você não consiga transmitir com tanto impacto, com tanta precisão a mensagem que o filme quer. Mas é isso, para algumas pessoas, assim como eu, que tem essa dificuldade com a fantasia, com uma coisa que é muito fora da realidade, pode acabar sendo um pouco frustrante. O filme cai um pouco de patamar. E qual é o patamar desse filme, né? Vamos falar da nossa nota. Eu vou dar para esse filme, eu vou dar para Pecadores a nota 8. Acho que não é um filme assim que vai ser histórico, um dos grandes filmes de terror de todos os tempos. Não acho, por exemplo, que mesmo dentro do gênero do afro-surrealismo
seja um filme tão marcante, tão impactante quanto foi o Corra. E tem essas pequenas questões aí do vilão, né, da construção do personagem, mas é um filme que tem muitas coisas fantásticas, né? Como eu falei, o aspecto técnico dele é maravilhoso. É difícil um filme levar muitas categorias técnicas do Oscar, mas eu acho difícil que Pecadores saia dessa cerimônia sem pelo menos umas 2 estatuetas, assim, no mínimo de trilha sonora e talvez design de produção, talvez fotografia, edição, alguma coisa assim. Porque é realmente um filme muito, muito rico esteticamente falando. E tem uma mensagem muito forte, né? Muito forte, muito bem trabalhada, muito bem construída. Então, assim, é um filme muito interessante, é um filme bom, é um filme que vale muito a pena assistir. Só não é um filme que vai estar ali no Olimpo do cinema, nem nada do tipo. E por isso eu deixei minha nota 8. Se você se interessou por ver Pecadores, o filme está disponível no streaming HBO Max. E se você se interessou e gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, segue as minhas redes sociais, vai ter muito mais conteúdo de filme por aí nos próximos dias.